E aí, galera? Como é que vocês estão? Tudo bem? Hoje eu estou de volta, galera, trazendo mais um vídeo para vocês e, ó, hoje estou com a minha bandana. Quem assistiu o vídeo de ontem, deixe nos comentários. Quem lembra o tema do vídeo de ontem foi as modificações que Kabuto fez no corpo de Madara Uchiha, tá? Qualquer coisa você dá uma olhadinha aqui na playlist, tudo sobre Naruto. Tem duas playlists, tem uma e tem a segunda, tá? Se não me engano, acho que tá na primeira. Ou tá na segunda, eu não me lembro muito bem, pessoal. Eu gosto de anotar no caderno as coisas, agora o caderno não tá aqui. Galera, e hoje a gente vai falar um tema que muitos vão concordar, muitos não vão, tá? Mas é um tema bem legal, tá? Que é sobre esse cara aqui. Isso, Itachi Uchiha ou Itachi Uchiha, como você queira falar. Nós vamos conhecer hoje 10 personagens, ou seja, 10 ninjas que venceriam o Itachi Uchiha, tá bom? De acordo aqui com a matéria e com um pouquinho do resumo também que eu peguei. Mas aí tem um detalhe, se você vai concordar ou não. Se você chegar e falar, não, eu não concordo que esse ninja aqui vença o Itachi, não tem problema, tá bom? Então, sem mais delongas, vamos pro vídeo. Bom, para nós começarmos o vídeo, eu quero falar para você, caro telespectador, que é muito bom ter a sua companhia, ter o seu carinho, ter a sua audiência, tá bom? É isso que me inspira. Às vezes chegar do trabalho, que eu trabalho fora, tá? Eu não vivo de YouTube nem da internet. E vim aqui para frente de uma câmera, às vezes falando tudo errado, às vezes coisas nada a ver, e vocês ainda dão audiência para este humilde canal. Hoje a gente vai falar sobre, né, os 10 ninjas que venceriam Itachi Uchiha, e pasme que a lista, galera, tá interessante. Então vamos lá? Ó, Itachi Uchiha, tá? Conhecido como uma lenda em Naruto. É reconhecido por sua habilidade eximina e genialidade nas artes shinobi. Contudo, mesmo os mais poderosos têm suas fraquezas, né? É uma das frases dele. E aqui exploramos 10 personagens, ou seja, que podem desafiar e possivelmente vencer o formidável Itachi. Lembrando que você pode deixar sua opinião, galera. Críticas são bem-vindas, tá? Se você falar que não concorda, não tem problema, tá bom? Desde que a educação, né, sempre em primeiro lugar. É muito bom a gente ser educado. Bom, vamos começar. Em décimo lugar tá o Hiruzen Sarutobi, o terceiro Hokage. E aí, será que ele venceria? Bora, vamos lá. Hiruzen, conhecido como o Deus do Fogo. Bom, possui uma vasta experiência e conhecimento em jutsus proibidos, não é verdade? Se ele conseguisse antecipar as estratégias de Itachi, poderia usar técnicas como o selamento das almas para neutralizar as habilidades do Sharingan e controlar a situação. Bem interessante, né? O ruim desse jutsu é que a pessoa sacrifica, né? A pessoa perde a vida. Nós vimos três pessoas usar esse jutsu no anime, um usando o reverso. Primeiro foi o Minato Namikaze para selar a Kyuubi, depois Hiruzen Sarutobi e depois Orochimaru para trazer os Hokages, não é? Em décimo lugar ficou o Hiruzen Sarutobi. Se você não concorda, deixa nos comentários. Nono lugar, Senju Hashirama, conhecido também como o Deus dos Ninjas. Será que ele, pessoal, venceria o Itachi Uchiha numa batalha? Vamos lá. Hashirama, ou seja, o lendário líder do clã Senju, possui uma quantidade incrível de chakra e habilidades com o Mokuton, sua capacidade de controlar a natureza e criar vastas florestas. Poderia sobrecarregar as técnicas de Itachi, tornando-o uma ameaça única. Sim, e tem mais. O Itachi, ele tem, galera, muitos arsenal de armas lendárias, né? Algumas aí consideradas também com nomes de deuses, mas o Hashirama ele poderia ampliar o seu local de batalha usando o Mokuton e prolongar a luta. O Hashirama pode fazer isso porque pela vasta quantidade de chakra que ele tem. Ele mesmo chegou na guerra e disse que o chakra de Naruto era próximo do dele. E olha que Naruto estava compartilhando o seu chakra junto com o chakra da Kyuubi. E ele disse que era próximo do seu chakra. E aliás, era um clone. Não era nem o Hashirama original que estava lá segurando a barreira do 10 Caudas. Você se lembra, né? Que o Hashirama ficou segurando a barreira do 10 Caudas e ele fez vários clones e espalhou eles pela guerra, né? Em oitavo lugar, o seu irmão, Senju Tobirama, o segundo Hokage. Será que também venceria o Itachi? Bora lá. Tobirama, com sua habilidade em técnicas de água, espaço, tempo, né? Hiraishin no Jutsu,
poderia explorar as fraquezas de Itachi. Se conseguir usar técnicas como jutsu de invocação, reencarnação dos mortos, ele poderia ter aliados ressuscitados para auxiliá-lo na batalha. Aqui é um fato bem interessante, né, galera? Agora sim, quem será? Aí teria uma coisa que, se acontecesse no anime, eu gostaria de ver. Quem será que o Tobirama, galera, iria invocar para lutar a favor dele? Será que, por exemplo, será que antes dele morrer lá para os irmãos Ouro e Prata, será que ele conseguiu selar os irmãos Ouro e Prata? Tipo, ter algum DNA deles para trazer de volta? Seria legal, né? A gente vê quem traria que seria as pessoas, né, que o Tobirama traria usando o jutsu de reencarnação. Bom, em sétimo lugar, galera, por mais que vocês não acreditem, ficou Jiraiya. E é sempre polêmica quando tem vídeo aqui na plataforma, né, de pessoas aí grandes que sabem muito mais do anime do que eu. Eu tô apenas começando. É Jiraiya, o sábio dos sapos, né? Vamos ver o que o Jiraiya iria fazer para lidar contra o gênio de Konoha, Itachi, né? Bom, Jiraiya, ele é conhecido por suas habilidades de combate corpo a corpo e domina em técnicas de invocação. Poderia criar uma estratégia eficaz contra Itachi. Seus sapos gigantes e sua maestria em jutsu de fogo poderiam ser elementos cruciais para superar o prodígio Uchiha. Aqui é bem interessante também, galera, porque assim, e sem contar que Jiraiya tem uns genjutsus muito apelão, né? E eu quero confessar algo para vocês aqui que eu fiquei assustado quando ele entrou no modo sábio, que um dos caminhos do Pain foi para cima dele. Cara, o Jiraiya deu um chute, um tipo de chute, né, mais ou menos, tão grande no cara que o cara já caiu pronto lá. Ou seja, os atributos de Jiraiya melhoram em tudo quando ele entra no modo sábio. Então seria sim. Não estou afirmando, tá? Aqui é o que a matéria está dizendo. Eu não estou lacrando, dizendo, olha, não, esses personagens vencem o Itachi, não. Pode ser o contrário, pode ser que Itachi vença todos eles, né? Não de uma só vez, um de cada vez, no X1. Mas aí fica por conta de vocês, tá? Nós estamos apenas falando sobre o anime. Bom, em sexto lugar está o Relâmpago Amarelo de Konoha, né? Ou pai do nosso queridíssimo Naruto Uzumaki, que é o Namikaze Minato, o quarto Hokage. Vamos ver um pouquinho sobre ele. Bom, Minato, também chamado de Relâmpago Dourado de Konoha, é reconhecido por sua velocidade inigualável. Sim, se ele conseguisse explorar a fraqueza do Sharingan em relação à velocidade, utilizando o Hiraishi no Jutsu de maneira astuta, poderia criar aberturas para derrotar Itachi. E vale lembrar, galera, que assim não seria tanta dificuldade pro Minato, né? Não estou dizendo que o Minato venceria o Itachi, mas não seria muita dificuldade, até porque o Minato já enfrentou um Uchiha, né? Que foi o seu aluno, Obito, e ele conseguiu derrotar. Porque na minha opinião, o Obito tem um ninjutsu espaço-tempo que daria muito mais trabalho ainda para o Itachi, né? Que é aquele Kamui lá. Bom, quinto lugar também que está na lista que venceria o Itachi Uchiha, o fundador de Konoha, que é o Uchiha Madara, porque querendo ou não foi ele que deu o nome, tá? Junto com Hashirama. Bom, vamos falar sobre esse monstro consagrado da obra, né? Que Kabuto trouxe ele de volta à vida e ele surrou praticamente quase todo mundo da Aliança Shinobi. Bora, vamos lá. Madara é um dos mais poderosos Uchiha, poderia desafiar Itachi devido à sua imensa força física, né, e controle sobre o Rinnegan. Sua habilidade em absorver jutsus e lançar poderosas técnicas, né, destrutivas seria uma ameaça significativa para Itachi? Também, sim, seria. Né, galera? Aqui não tenho nem muito o que dizer. Eu acho que assim, pelo que eu vi, o Madara ele tem muita experiência. Então, assim, alguns jutsus que o Itachi fosse usar não pegaria o Madara desprevenido, porque ele é muito inteligente. Ele sabia de muita coisa. Por exemplo, se você pega Hashirama, que é um cara do top de Madara, e coloca ele junto, Hashirama vence o Madara em poder de força bruta. Mas em inteligência o Madara é muito mais inteligente que o Hashirama. Isso aí, sem dúvidas, tá? É muito mais inteligente. A prova disso é que quando eles estavam lutando na Grande Guerra Ninja, falando lá sobre a Árvore Divina, sobre a história de como surgiu os ninjas, que ele começa a falar da Árvore Divina, a deusa Kaguya foi lá, comeu da fruta. Hashirama não sabia daquela história. Ele só ficou sabendo a partir daquele dia que Madara falou. Ou seja, na guerra, tá bom? Quarto lugar, Maitogai, o mestre do Taijutsu. Galera, esse aqui com certeza, né? Assim, esse aqui com certeza. Antes de eu ler, eu já vou dar aqui minha opinião, tá? Sei que minha opinião não vale muita coisa, mas por quê? Porque o Maitogai, ele conseguiu, galera,
dá um sacode bom em Madara na forma de Jinchuriki. Madara na forma de Jinchuriki, ele não era tipo com o manto da raposa e 9 caudas, não. Um Jinchuriki não, ele era com 10 caudas, ou seja, com todas as bijus, com o Rinnegan que ele tinha, né? Os olhos, o Rinnegan dele. E tem mais, ele ainda tinha a regeneração do Hashirama. Então, galera, é demais pro Itachi. Eu não sei se o Itachi venceria o Mahito Gai, não. Mas vamos ver o que diz a matéria. Bom, Gai, com sua habilidade em Taijutsu, poderia se aproveitar da falta de habilidades físicas notáveis de Itachi. Caso ele conseguisse abrir o 8º portão, seu poder aumentando poderia ser suficiente para superar as defesas de Itachi. Embora seja difícil, né, imaginar que Gai precisaria recorrer ao 8º portão. Provavelmente o 5º portão já seria suficiente. Aí vamos pro anime. Por que lá quando o Itachi foi lá em Konoha, ele conseguiu dar um sacode em quem? Em Kurenai, em Asuma e em Kakashi, né? Ele deixou o Kakashi de cama. Mas quando Mahito Gai chegou, a coisa foi diferente. Mahito Gai sabia como lutar contra Itachi, como não olhar nos olhos dele, e o Itachi fez o quê? Acabou desistindo da luta. Então isso faz toda a diferença, porque aí quer ver outra coisa que também tá no anime? Eu não tô falando de mim, isso tá no anime. Quando a equipe de Mahito Gai está indo junto com a equipe de Kakashi para salvar o Gaara, o Kazekage, que já estava morto lá no esconderijo da Akatsuki, um dos membros da Akatsuki chama o Gai de bobo, de idiota, de alguma coisa. E naquele mesmo instante, o Itachi diz: não é bom subestimar esse cara, ele é um especialista em Taijutsu. Então, Mahito Gai é muito respeitado, galera. Então não é bom subestimar ele. Possivelmente nessa luta, o Mahito Gai venceria sim o Itachi. E nós nem vamos falar assim na forma mesmo bruta, né? Que ele pode usar o pavão do amanhecer, o Yagai Tsukai, né? Que é aquele golpe lá que ele deu em Madara, né? Então, eu nem quero falar nisso aí, que ele fica muito mais forte ainda. Terceiro lugar. Agora o terceiro lugar, galera, assim, vamos ver qual é a novidade que a matéria aqui vai trazer. Porque assim, o terceiro lugar tá Hataka Kakashi, um ninja copiador. Nós já vimos que no anime, o Kakashi passou um perrengue, tá? Ele sofreu muito na mão do Itachi. A sorte dele é que a Tsunade virou Hokage e acabou curando ele, tá? Porque se dependesse só da medicina de Konoha, ele ia ficar bom, mas ia ficar com sequelas. E outro detalhe, quando o Itachi lutou lá com eles na ida pra Akatsuki, ali era um clone, né? Ou seja, era tipo um clone de Itachi, não era o Itachi com seu poder todo. E tem um detalhe bem interessante, o Kakashi teve ajuda, né? Então não sei se ele venceria não, galera. A não ser que seja o Kakashi da guerra com o Susanoo, né? E aquele Chidori lá, que ele tava com chakra do sábio dos 6 caminhos. Aí pode ser que a história mude. Mas vamos ver o que diz a matéria. Bom, Kakashi com seu Sharingan e vasto conhecimento de jutsus poderia ter uma chance de superar Itachi se ele conseguisse copiar e adaptar as técnicas de Itachi durante a batalha, né? Isso poderia virar o jogo a seu favor, se considerarmos Kakashi no seu auge de poder, que foi quando ele possuía os 2 olhos de Obito. Agora sim, veja que a matéria tá mais ou menos batendo com o que eu tô dizendo. Aí sim, Kakashi teria uma pouca ou nenhuma dificuldade contra Itachi, porque o Susanoo do cara podia voar. Aliás, ele tá aqui, ó. Aqui, ele no auge. Com Susanoo é outro patamar, tá? Esse Kakashi aí, sim. Em segundo lugar, o Uchiha Sasuke, o irmão do Itachi. Isso aqui, galera, eu acho que com certeza, né? Bom, Sasuke, o irmão mais novo de Itachi, possui um Sharingan avançado e eventualmente o Rinnegan. Se ele conseguisse superar as emoções envolvidas no confronto e aproveitar totalmente suas habilidades, Sasuke poderia oferecer uma luta formidável. Vimos isso na luta deles, porém não foi uma luta honesta, já que Itachi queria perder. Isso é verdade, né? Itachi queria perder, mas também por um bem maior, para despertar o poder que havia oculto em Sasuke. Agora sim, no auge do Sasuke mesmo, no auge, sem o Sasuke perder o seu olho lá para o Boroshiki, o Sasuke é muito mais poderoso que Itachi, galera. Isso aqui temos que ver. Porque o Sasuke tem o Amento Ojikara, tá? Que pode trocar de lugar com a pessoa. Ele é muito mais veloz. Eu acho que no auge o Sasuke é mais veloz que até um Minato, se vacilar. E em primeiríssimo lugar, quem você acha que é? Ele sim, Uzumaki Naruto. O destinado, né, 7º Hokage. Sim, Naruto, o protagonista da série, alcançou níveis extraordinários de poder, com o modo sábio dos 6 caminhos. Isso aqui não tem pra ninguém, galera. Tá? Ele superou até o Hashirama. E o chakra da Kyuubi. Se ele conseguisse controlar essas habilidades de maneira eficaz, Naruto seria uma força da natureza capaz de liquidar
o Itachi Uchiha de boas. Em suma, enquanto Itachi Uchiha é uma força a ser reconhecida, a versatilidade e habilidades únicas destes 10 personagens, né, poderia oferecer desafios consideráveis e, em alguns casos, superar o lendário prodígio Uchiha, né? Então, qual desses personagens você concorda que não venceria o Itachi? Deixe nos comentários, mas aqui é uma lista, galera, bem elaborada, tá? Nota que são personagens que, em seus auges, foram reconhecidos como os ninjas lendários, como os gods. Então temos que levar em conta, tá bom? Temos que levar em conta. A gente não pode pegar um personagem do anime, tipo, e falar assim, não, esse personagem aqui, só porque eu gosto dele, ele vence todos do anime. Não. Eu sou fã do Hashirama. Hashirama é conhecido como deus dos ninja em Naruto, mas não é por causa disso que eu vou dizer que ele vence todo mundo de Naruto, não. É assim, ele venceu o Uchiha Madara e mesmo assim a gente sabe que o Madara não foi derrotado, né? Porque o Madara burlou lá a morte dele, usando aquele jutsu do olho. Sim, ele morreu de velhice, morreu, que depois foi ressuscitado. Mas, assim, levando em consideração esses personagens aqui da lista, se eu fizer também uma lista de personagens que derrotariam o Hashirama, pode ser que esses estejam também para derrotar o Hashirama, pode ser que esteja Sarutobi, Sasuke vai estar com certeza, Naruto, Mai Togai com certeza vai estar. Eu posso trazer uma lista também de personagens que derrotariam o Hashirama, tá bom? Então esse é o vídeo de hoje, galera. Espero que vocês tenham gostado. Simples, tá? Um vídeo explicando. Se você não gostou da lista, não tem problema, é só deixar, olha, eu não gostei dessa lista. Meu top 10 é esse que vence e meu top 10 que não vence é esse. Também pode fazer e a gente vai tentar resolver as coisas de uma boa maneira e eu vou tentar melhorar os conteúdos para trazer para vocês, tá bom? Eu espero que vocês tenham gostado e agradeço a todos pela audiência e pela paciência que vocês tiveram comigo até aqui e até o próximo vídeo e até o próximo trabalho. Tchau!